Então vejam que o que eu falei até agora, né, foi o uso da criptografia para atingir aquele objetivo lá, aquela propriedade de confidencialidade, concorda? Tudo que eu falei até agora foi no sentido de fazer com que a mensagem mandada da Alice para o Bob fosse confidencial, ou seja, fosse sigilosa, que nenhum atacante conseguisse pegar aquela mensagem e descobrir o conteúdo daquela mensagem, certo? Então a gente estava falando da propriedade de confidencialidade, que é o primeiro C daquela tríade do CIA, né? Que eu comentei no começo da aula. Agora a gente vai ver como a gente pode utilizar a criptografia para ter a propriedade de integridade, que é o I do CIA, né? CIA, a segunda letra é o I, que vem de integridade. Né? Como é que a gente vai manter a integridade da mensagem? O que é que significa a integridade da mensagem? Significa ter um esquema onde você consiga fazer com que o receptor ele tenha certeza que a mensagem não foi adulterada. Ou seja, que a mensagem que saiu da Alice, ela permaneceu a mesma até chegar no Bob. Que a Trude, por exemplo, não tenha interceptado aquela mensagem, alterado o conteúdo dela, e essa mensagem tenha chegado adulterada no destino dela. Tá certo? Então, integridade da mensagem é o que a gente chama também de autenticação da mensagem. Né? Você provar a autenticidade da mensagem é justamente isso, que ela não foi adulterada. Então, tem um primeiro aspecto, que é você provar que o conteúdo da mensagem não foi adulterado, certo? Isso a gente falando aqui de integridade da mensagem. Tem um segundo aspecto que vai recair nessa parte de assinatura digital, que é você fazer uso da criptografia para você provar a identidade do remetente, certo? Você provar que aquela mensagem realmente foi a Alice quem, quem escreveu aquela mensagem. E não foi a Trude, por exemplo, se passando pela Alice. Tá? Então, quando você tem a autenticidade do remetente da mensagem, né, é um outro aspecto também da integridade da mensagem, entendeu? Mas a gente não está preocupado com o conteúdo da mensagem, a gente está preocupado com quem escreveu a mensagem. Então, a gente também usa criptografia para ser utilizado com esse objetivo aqui de você assinar digitalmente alguma mensagem, ok? Então, beleza. Aqui ele faz uma introdução aqui, aí ele faz um exemplo aqui. O livro ele traz um exemplo de um algoritmo de roteamento. Não sei se vocês se lembram lá da disciplina de redes de computadores. Na camada de rede, existia lá aqueles algoritmos de roteamento, né, que é quando os roteadores eles precisavam trocar informações entre si para poder encontrar a melhor rota por onde os pacotes iriam passar ali pelos roteadores, pelo núcleo da internet. Né? Então tem esse algoritmo aqui, o OSPF, que é um algoritmo justamente para determinar essas melhores rotas. E para o algoritmo conseguir chegar na resposta correta, né, os roteadores eles precisam trocar informações entre si, dos estados dos enlaces. Okay? Então, essa troca entre os roteadores, ela precisa ser, de certa forma, segura. Né? Porque imagina que tem, dentro ali do sistema autônomo ali da ISP, por exemplo, onde ela tem lá o conjunto de roteadores que ela gerencia, imagina que tem um intruso ali. Né? Uma pessoa que está se passando por um roteador válido, mas na verdade ela quer bagunçar ali o sistema de roteamento daquela ISP. Então, se esse invasor conseguisse passar por um roteador do sistema autônomo, ele pode criar mensagens falsas com valores de estado de enlace, né, incorretos,
e repassar essas mensagens para os roteadores, se passando por um roteador válido. E aí aquelas mensagens incorretas, ele vai bagunçar o funcionamento do algoritmo e os roteadores não vão conseguir encontrar uma rota correta para aqueles pacotes e pode causar uma confusão no roteamento dos pacotes naquela ISP. Então, por isso é importante que esse conjunto de roteadores dentro de um sistema autônomo da ISP, eles tenham confiança de que essas mensagens não foram adulteradas e tenham confiança também de quem mandou para quem. Se a pessoa que enviou, o roteador que enviou aquela mensagem realmente diz quem ele diz ser, entendeu? Então, essa parte de autenticação de mensagem é utilizada numa infinidade de situações na internet, né? Inclusive na própria definição das rotas dos pacotes, né? Por exemplo, aqui na comunicação entre os roteadores no algoritmo do OSPF. Certo? Então, só para contextualizar que essa parte de integridade de mensagem ela é muito importante em diferentes aspectos da rede. Né? E aí, o livro traz como um conceito importante nessa parte de autenticação de mensagem as funções hash. Né? E, em particular, as funções hash criptográficas. Né? Porque o conceito de função hash ele é um conceito mais abrangente que a gente vai precisar aqui para o nosso contexto aqui de segurança, né? Uma particularidade da função hash, que é a função hash criptográfica, que é o seguinte, uma função hash nada mais é do que você pegar uma mensagem qualquer que você queira transmitir, essa mensagem ela pode ter um tamanho arbitrário, ela pode ser pequena, pode ser longa, tá? Você passando por uma função hash, você cria um resumo daquela mensagem longa, ou seja, uma primeira característica das funções hash é que ela tem um tamanho fixo, certo? Esse tamanho fixo você determina. Esse tamanho, o hash ele é de quantos bits? É de 256 bits? Ele é de 512 bits? Ou seja, a saída da mensagem, a saída do hash, ele tem um tamanho fixo. Então, ele tem essa propriedade de você resumir a tua mensagem numa mensagem menor, certo? E esse resumo, ele é uma espécie de impressão digital da tua mensagem, certo? Ele é uma espécie de identidade, né, uma biometria da tua mensagem, ou seja, essa saída aqui, quando a gente está falando de função hash criptográfica, ela tem uma propriedade a mais, que é fazer com que essa mensagem aqui seja única para essa entrada. Em outras palavras, seria de forma computacional, seria muito difícil você criar uma outra mensagem falsa, certo? Que tenha o mesmo hash. Então, aquele ataque onde, por exemplo, uma pessoa quer adulterar a mensagem ou quer substituir a mensagem por outra, né? Se você tiver a biometria dessa mensagem através da hash, o receptor ele consegue identificar se aquela mensagem é uma mensagem verdadeira ou falsa, tá? Porque o hash ele é único para as mensagens. Se você, por exemplo, um atacante quiser modificar qualquer coisa nesse texto aqui, ele passando pelo hash, o resultado vai ser diferente. Tá certo? Então, você não tem duas mensagens com o mesmo hash. Então, isso é uma propriedade muito interessante que a gente vai ver que vai resolver muitos dos nossos problemas aqui. Tá? Então, aqui o livro ele traz dizendo que se uma função de hash ele não tem essa propriedade dessa exclusividade, ele não pode ser utilizado em sistemas criptográficos, tá?
Então, ele diz aqui, por exemplo, a soma de verificação da internet, que é aquele algoritmozinho que é utilizado lá na camada de rede, que faz lá uns cálculos de Shor de aritmética de módulo, acho que é módulo 2 que ele usa lá, para criar uma soma de verificação da mensagem, que é utilizada para detecção de erros, né? Então, aquele algoritmo de soma de verificação da internet, ele é uma função hash, porque ele pega um tamanho de bloco de pacote grande e faz um resumo para caber naquele campozinho do cabeçalho, né, que é da soma de verificação, se eu não me engano é 16 bits ou 32 bits, eu não estou lembrado agora. Mas ele faz esse resumo da mensagem, ou seja, ele tem essa característica de fazer um resumo, mas ele não é uma função hash forte. Por quê? O Kuroso dá até um exemplo aqui. Ele pega duas mensagens diferentes, tá? Onde a soma de verificação é a mesma. Ou seja, essa soma de verificação, que seria o resultado do hash, é a mesma, opa, é a mesma soma, o mesmo resultado para duas mensagens diferentes. Então, ele não tem aquela mensagem da função hash criptográfica, tá certo? A gente precisaria ter funções hash diferentes, né, para entradas diferentes. É como se fosse realmente uma biometria, como se fosse uma impressão digital. A impressão digital ela é única para cada pessoa, né? Então, a função hash criptográfica ela deve ser única para cada mensagem. E aí ele fala aqui de duas funções hash criptográficas que são importantes, utilizadas na prática, né? Uma é a MD5, né, que é descrita aqui nessa RFC, e a outra é a SHA, né, Secure Hash Algorithm, que é o que temos de estado da arte para algoritmos de hash, tá? Então, por exemplo, a SHA-256, né, com 256 bits de saída, né, ela é o que temos de estado da arte, né, quando se trata de algoritmos de hash, ok? E aí vamos ver como a gente usa a função hash aplicada a esse problema que nós temos de autenticação de mensagem, tá? Relembrando, autenticação de mensagem é quando a gente quer garantir que a mensagem não foi adulterada no meio do caminho, ok? Então vamos ver como é que a gente usa o hash para isso. Nós vamos direto aqui para a figura para vocês entenderem. Ó. Deixa eu ver como é que o... Esse esquema aqui, da figura 8.9, é o que a gente chama de código de autenticação de mensagem. Se lembram, né? A autenticação de mensagem é um sinônimo, né, para a gente garantir a integridade da mensagem. Então, código de autenticação de mensagem, a siglazinha é MAC, né? Não confunda com aquele MAC lá da camada de enlace, né? Não é Medium, é Access Control, né? É Message Authentication Code, né? Esse MAC aqui é código de autenticação de mensagem. Então, e ele tem uma relação direta com a função hash, como eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? A função hash, ela está implementada nesse meu esquema aqui por esse H, por essa função H aqui. Tá? Então, como é que você gera esse MAC, esse código de autenticação? Você tem a mensagem original, certo? E você tem um segredo. Um segredo que é compartilhado, né, entre o transmissor. O transmissor é todo esse cara aqui, ó. Esse cara todo aqui é o transmissor, né, que vai mandar uma mensagem autenticada pela internet, e essa mensagem autenticada vai chegar no receptor, ok? Então vamos ver o que é que esse transmissor ele faz. Ele tem a mensagem,
Espera aí um instante. Ele tem essa mensagem. É que eu estou me... Ixi, eu não estou conseguindo coisa. Essa mensagem M, você junta ela com esse segredo, tá? Passa por uma função hash, certo? E você tem agora esse quadradinho azul aqui, que é essa assinatura digital da tua mensagem combinada com esse segredo, tá? Você pega a tua mensagem original e forma um pacote onde que é a concatenação dessa tua mensagem original em texto claro mesmo. Você não está preocupado aqui com a confidencialidade. Você está preocupado com a integridade, tá? Então, essa mensagem aqui pode ser em texto claro e você concatena ela com essa assinatura, tá? Com essa tua impressão digital da mensagem, que nada mais é do que a saída dessa função hash. Então, essa mensagem ela é transmitida pela internet e o que é que o receptor precisa fazer? Ele precisa separar essa mensagem entre a mensagem original em texto claro e o MAC. Né? O MAC, que é esse código de autenticação, é esse quadradinho azul aqui. Tá? Então, o receptor ele está de posse agora da mensagem e do segredo. Tá? Esse segredo ele foi compartilhado aqui entre transmissor e receptor de alguma forma. A gente não está falando ainda como que foi compartilhado. Tá? Mas de posse do M e do S, você passa isso pela função hash, que é a mesma função que que o transmissor também utilizou, que isso é padronizado, né? O transmissor e receptor eles vão chegar num acordo de dizer, olha, a gente vai usar o MD5, ou olha, a gente vai usar o SHA-256, ou SHA-1, tá? Então isso é combinado entre os dois. Então a saída desse hash é justamente o H de M mais S, certo? Então ele pega o receptor, ele vai comparar agora o MAC que ele recebeu com essa saída do hash. E se os dois forem iguais, o que é que ele consegue provar com isso? Ele consegue provar que a mensagem que ele recebeu não foi adulterada. Entenderam? Então, a autenticação da mensagem aqui, o hash no transmissor e no receptor, ele foi utilizado para você provar que a mensagem permaneceu intacta. Porque o que é que acontece? Vamos supor que aqui na internet essa mensagem tenha sido adulterada, tá? O M, por exemplo, ele se transformou no M', tá? Alguém adulterou essa mensagem, mas ele modificou o conteúdo dela, né? Ele não modificou o MAC, por exemplo. O código de autenticação permaneceu o mesmo, mas o conteúdo foi adulterado. O que é que vai acontecer aqui no receptor? O M que vai ser recebido não vai ser o M, vai ser o M', vai ser uma mensagem adulterada. Então, quando ele passar pelo hash, essa saída aqui vai ser diferente dessa que chegou, concordam? Porque o atacante ele não vai conseguir criar uma mensagem adulterada que tenha o mesmo hash da original. Porque não foi uma das propriedades que eu comentei logo no início para vocês, né, que duas mensagens diferentes, elas sempre vão ter hashes diferentes. Então, o usuário ele não consegue adulterar isso sem com que o hash consiga, aqui no receptor, consiga detectar essa mudança, tá certo? Então, é muito difícil, falando de forma computacional, né, um atacante fazer essa transformação, essa adulteração da mensagem, tá certo? Então, isso que é o hash, ele é utilizado
nesse esquema aqui para garantir a autenticidade da mensagem, garantir a integridade da mensagem. Tá? Então, um dos algoritmos mais utilizados hoje em dia é o HMAC. Tá? O HMAC ele pode ser utilizado tanto com MD5 como com o SHA, né? E ele faz essa função do hash, ele é calculada 2 vezes. Né? Então, ele é descrito nessa RFC, ele foi proposto inicialmente por esse autor, o Kaufman, em 95, está descrito nessa RFC. Então, todo o procedimento do HMAC está descrito lá, tá certo? Então, não é um segredo. O que vai ser o diferencial aqui é que um atacante ele não consegue criar 2 hashes iguais, né, para 2 mensagens diferentes. Então, essa propriedade aí da função hash, ela permite essa autenticidade aqui da mensagem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque agora eu vou falar das assinaturas digitais, né? Eu vou falar como que o hash e a criptografia podem ser utilizadas para você provar a identidade do remetente, tá? Me digam aí se está tudo ok. Beleza. Então vamos seguir aqui. Como é que a gente prova a assinatura do remetente? Né? Através dessa assinatura digital. Por quê? Assim, por que é que somente o esquema do MAC não pode ser considerada uma assinatura digital? Porque existe essa questão do segredo que é compartilhado entre o transmissor e o receptor. Tá? Aqui, ó, tem o S aqui no transmissor e o S no receptor. Quando a gente está falando de assinatura, você quer que aquela mensagem ela seja assinada com algum segredo que pertence só a você, para provar que somente você pode ter assinado aquela mensagem. Tá entendendo? Porque se você tem um segredo que é compartilhado com mais de uma pessoa, você não consegue provar se quem assinou, por exemplo, foi esse cara ou foi esse. Porque é um segredo que é compartilhado por 2 ou mais pessoas. Tá? Na assinatura digital, você tem que ter um segredo que é único para cada pessoa, para realmente garantir o não repúdio. Né? Se lembra daquele conceito de não repúdio? A gente comentou na unidade 1, né? Que é você não poder desfazer o que você fez. Ou seja, se você assinou aquela mensagem, você não pode dizer que outra pessoa assinou por você. Você não pode negar aquela assinatura. Então, para isso, você tem que assinar com algo que seja unicamente seu, algum segredo seu, tá certo? Então, por isso que a criptografia de chave pública é utilizada na assinatura digital, porque na criptografia de chave pública não tem a chave pública e a privada. A privada, a chave privada, não é um segredo que somente a pessoa tem, então é ela quem vai ser utilizada para assinar aquela mensagem, tá certo? Então eu vou mostrar aqui um esquema para vocês, justamente isso, tá? Ó, se você tem uma mensagem, né, uma mensagem M, que é vamos supor que seja uma carta aqui, né? Se você criptografa essa mensagem, o Bob no caso, né, utilizando a chave privada dele, certo? Você gera uma mensagem assinada agora, que é uma mensagem criptografada, né? Onde foi assinada pela chave, com a chave privada dele. Aí vocês podem perguntar, mas professor, todo mundo conhece a chave pública do Bob, né? Se uma pessoa interceptar essa mensagem aqui, ele vai descobrir o conteúdo da mensagem, certo? Aí eu respondo para vocês, beleza, mas o que eu estou preocupado aqui não é com a confidencialidade, né? Eu não quero que nesse meu esquema aqui de assinatura digital, do jeito que está posto aqui, o Bob ele não está preocupado
com a confidencialidade da mensagem dele. Ele quer só provar que aquela mensagem foi assinada por ele. E isso acontece porque uma pessoa só vai conseguir decifrar essa mensagem se utilizar a chave pública do Bob. E a chave pública e a privada, elas não são indissociáveis, só existe esse par, ele foi formado de forma indissociável, né? Então, a pessoa só consegue decifrar se utilizar a chave pública do Bob. Então, com isso, ele consegue provar a identidade do Bob. Entendeu? Então, a assinatura digital, ela parte desse pressuposto, né? A mensagem ela é assinada ou criptografada com a chave privada, né? Então, isso é uma forma de você provar a identidade do remetente, tá? Agora, vamos ver como é que esse esquema pode ser utilizado em conjunto com o MAC, com a autenticação de mensagem, porque você, ao mesmo tempo, agora, você prova a identidade do remetente, né? E prova também a autenticidade da mensagem, ou seja, você garante que ela não foi adulterada, né? Então, vamos ver esse esquema completo dos dois, né? Onde uma mensagem ela é assinada digitalmente e ela não vai ser adulterada no meio do caminho, né? Então, imagina que a gente tem um Bob, o Bob ele escreve essa mensagem longa, tá? Só que a gente vai passar essa mensagem longa por uma função hash e vai criar um resumo dessa mensagem de tamanho fixo, né? O hash ele sempre tem um tamanho fixo, tá? Esse resumo da mensagem vai ser assinado, vai ser criptografado com a chave privada do Bob, ok? Então, agora na saída a gente tem um resumo da mensagem assinada, tá? E o que é que eu vou colocar, o que é que eu vou enviar para a Alice, né? O que é que eu vou colocar aqui na caixinha postal? Eu vou mandar a mensagem em texto claro, certo? Junto com um resumo da mensagem assinada. Então, que vejam que nesse esquema aqui, eu não estou preocupado com confidencialidade. Por quê? Porque eu estou mandando a mensagem para a Alice em texto claro. Mas eu estou preocupado aqui com duas coisas. Eu quero garantir a autenticidade da mensagem e quero garantir a autenticidade do meu remetente. Tá? Então, vamos ver se nesse esquema a gente consegue fazer isso. Então, vejam que a mensagem foi mandada em texto claro, juntamente com um resumo da mensagem assinada, ou seja, o código de autenticação da mensagem foi mandado de forma criptografada, assinada, tá? Com a chave privada do Bob. O que é que a Alice vai fazer? O que é que chega na caixa postal da Alice? Chega a mensagem longa, em texto claro, que ela vai calcular um hash dessa mensagem, usando o mesmo algoritmo de hash que o Bob usou, para encontrar o resumo da mensagem, tá? Então, ela aqui só fez calcular o MAC, né? O código de autenticação. Sendo que nesse lado de cima, o que é que ela fez? Ela pegou o resumo da mensagem assinada, passou por um algoritmo de decriptação, onde qual foi a chave que ela utilizou para decriptar? A chave pública do Bob, que ela conhece a chave pública, ok? Então, passando por esse algoritmo de decriptação, qual é a saída dele? O resumo da mensagem agora decifrado, certo? E agora ela pode fazer uma comparação desse resumo da mensagem, que é o MAC, né? Que passou por um algoritmo de decriptação, e a mensagem, o resumo da mensagem que passou por uma função de hash. Se essas duas coisas forem iguais, se esses dois resumos forem iguais, ela tem como saber se a mensagem foi adulterada ou não. Se for igual, é porque a mensagem foi recebida de forma intacta. Se for diferente, é porque a mensagem foi adulterada. Então, com essa comparação, ela consegue provar a autenticidade da mensagem e com essa decriptação, ela consegue provar a identidade do Bob. Tá? Então, com esse esquema, ela conseguiu provar
a autenticidade do remetente, a identidade do Bob, e conseguiu provar a autenticidade da mensagem, a integridade da mensagem, tá certo? E aí, para fechar, esse exemplo aqui, eu pergunto para vocês podem perguntar, professor, mas o Bob mandou a mensagem dele em texto claro, né? Qualquer pessoa pode interceptar essa mensagem. Como é que a gente garante a propriedade de confidencialidade, né? Juntando, porque já tem, a gente já provou a autenticidade da mensagem e do remetente, mas a gente quer também a confidencialidade. Como é que nesse esquema, o que é que eu posso adicionar nesse esquema aqui para garantir a confidencialidade, que essas mensagens não sejam enviadas em texto claro, né? Bastaria que tudo que o Bob colocar aqui na caixa postal seja criptografada com a chave pública da Alice, tá? Se a mensagem longa, principalmente, né? E se quiser também o resumo da mensagem assinada, ele poderia criptografar tudo isso aqui com a chave pública da Alice. Então a Trudy, se interceptar essa mensagem, ela não vai conseguir enxergar nada, porque está criptografada. E só quem pode decifrar essa mensagem, decriptar, é a própria Alice. Então a Alice, a primeira coisa que ela iria ter que fazer era pegar o que chegou na caixa postal dela, que está criptografado, com a chave pública dela, utilizar a chave privada dela para decriptar essa mensagem e a partir daí faz esse esquema aqui que a gente tem aqui na figura. Então, com isso, a gente consegue garantir tanto a confidencialidade, né, através da criptografia de chave pública, né, utilizando a chave privada e pública da Alice. A gente consegue garantir a identidade do Bob, utilizando também a chave pública e privada do Bob, né? E consegue garantir a autenticidade da mensagem porque a gente está usando a função hash, né? E aquele código de autenticação que a gente chamou de MAC, né? De Message Authentication Code, ok? E aí, pessoal, aqui para finalizar, existe uma última coisa que precisa ser feita, que é o seguinte: nesse esquema de criptografia de chave pública, que tem o par de chaves, né, a chave privada e a chave pública, a gente precisa ter a confiança de que essa chave pública realmente só pertence a uma única pessoa, né? A gente precisa ter uma correspondência entre chave pública e fulano de tal, ou seja, a Alice ela precisa ter uma outra entidade que prove que aquela chave pública pertence a ela. Né? Do mesmo jeito o Bob. Por quê? Porque senão, se a gente não tiver essa garantia dessa correspondência, a Trudy ela pode se passar pela Alice utilizando a chave pública da própria Trudy. Então tem até um exemplozinho aqui, que é o seguinte, a Trudy ela pode querer pregar uma peça, por exemplo, no Bob. Vamos supor que a Alice, ela trabalha numa pizzaria, certo? E ela recebe pedidos de pizza, tá? E aí a Trude, ela quer pregar uma peça. Ela diz assim, Alice, envia uma mensagem para o Bob. Desculpa, envia uma pizza para o Bob, certo? Se e aí a Trude tem essa mensagem, ela passa pela função hash dela, ela criptografa essa função hash, né, que é o resumo da mensagem, com a chave privada da própria Trude, né, e envia isso para a Alice. A Alice, ela vai receber essa mensagem, né? Então, ela vai decriptar com a chave pública da Trude e vai pensar que é uma mensagem válida. Por quê? Porque todo o esquema está correto. Teve uma criptografia com chave privada,
depois teve uma decriptação com a chave pública e ela recebeu a mensagem, só que a Trude, ela está se passando pelo Bob. E a Alice, ela confiou nisso. Ela só olhou a autenticidade da mensagem, a mensagem estava toda ok por causa do hash que bateu, né? O algoritmo de criptografia bateu, mas a Trude, ela estava dizendo que era o Bob. Então, a Alice, ela tem que ter uma forma de saber se essa chave pública que ela tem realmente pertence à Trude ou pertence ao Bob. Então, quem vai fazer esse serviço é o que a gente chama da autoridade certificadora, tá? Que é uma empresa que presta serviços para emissão de certificados digitais. Então, por exemplo, eu, Emanuel, se eu quero ter um certificado digital, né, que nada mais é do que uma garantia, né, uma autenticação da minha chave pública, para provar que eu, Emanuel, possuo aquela chave pública. Né? Então, quem vai fazer esse serviço é essa empresa chamada autoridade certificadora, né? Que vai fazer a emissão desses certificados. Né? Então, quando eu quero, né, comprar, né, ou gerar um certificado que eu possa utilizar em comunicações seguras, né, eu tenho que me fazer valer do serviço dessa autoridade certificadora. Então, o que é esse certificado? Né? O certificado do Bob é o quê? É um certificado que contém várias informações do Bob, desde um identificador dele, a chave pública dele, o nome dele, o período de validade daquela chave, daquele certificado. Então, tem uma série de, é, de informações que estão presentes nesse certificado. Inclusive, mais importante de todos, né? É a chave pública do Bob, está presente nesse certificado, e isso é assinado com a chave pública da autoridade certificadora. Né? Então, isso passa por um algoritmo criptográfico. Né? Essa informação aqui ela é criptografada, né, pela autoridade certificadora com a chave pública dela, e isso gera um certificado. Tá? Então, esse certificado fica de posse do Bob, e esse certificado ele pode dar para quem ele quiser. É como se fosse a chave pública dele verificada por ou garantida por uma autoridade certificadora. Então, é esse certificado que a gente, por exemplo, utiliza quando a gente quer enviar e-mails criptografados. Né? Quando a gente quer fazer troca de e-mails criptografados, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima unidade, né? Os clientes de e-mail, eles fazem de forma transparente, de forma automática, a troca desses certificados sem você se tocar, tá certo? Então, da mesma forma, quando você tem sites seguros, né, que disponibilizam o uso do HTTPS, né, da versão segura do HTTP. Então, para ele acontecer, o site ele precisa ter um certificado do site com a chave pública dele, tá? E aí quando o seu browser ele vai acessar um site seguro, né? Por detrás ali dos panos, o browser ele está fazendo de forma automática a verificação desses certificados, né? Porque isso vai ser utilizado por um algoritmo chamado SSL ou TLS, que é um algoritmo ali na camada de transporte que vai justamente fazer a verificação desse certificado e vai utilizar a chave pública, né, do site para fazer a comunicação criptografada com você. Tá certo? Que aí os dados que você vai trocar com aquele site estarão criptografados com essa chave que foi retirada desse certificado que foi gerado pela autoridade certificadora, tá certo? Então, esses certificados eles são utilizados em muitos dos algoritmos que envolvem, né, comunicação segura na internet, ok?
e eles são gerados também seguindo uma padronização. A padronização que regula, né, a geração desses certificados é essa recomendação da ITU, que é a X509, ok? Que está também descrito nessa RFC aqui.